questão envolvendo lei de Ohm, ela diz o seguinte, olha, um circuito contém uma bateria de 12 volts e 2 resistores conectados em paralelo. A primeira coisa que eu vou fazer, já com essa parte do enunciado, é desenhar o esquema desse circuito que ele está falando aqui. É um circuito que tem uma bateria, tá? Então ela tem um polo positivo e um polo negativo, e ela está alimentando aí 2 resistores. Vou chamar aqui de R1, ele está dizendo que os resistores estão em paralelo. Isso aqui são resistores em paralelo, ok? Os resistores em paralelo vão ficar um do lado do outro, tá? Diferente do que ocorreria se fosse, por exemplo, se ele falasse que os resistores estão em série, seria um no rabo do outro aqui, ó. Um atrás do outro. Então isso aqui seria em série. Não é o que ele está dando. Ele está dizendo que os resistores estão em paralelos, então aqui um do lado do outro, fazendo caminhos diferentes, tá? Eles em série estariam no mesmo caminho, ok? Bom, e aí ele diz assim, ó, o resistor R1 possui uma resistência de 8 ohms, vou botar aqui, ó, 8 ohms, chamar esse de cima de R1, e aqui nós temos o outro de 12 ohms, tá? Ele diz que a tensão é de 12 volts, 12 volts, e ele quer saber qual é a resistência equivalente do circuito. Quando ele pergunta qual é a resistência equivalente do circuito, é como se ele perguntasse qual é o resistor que eu substituiria por esses 2 aqui em paralelo. E para fazer isso aqui, essa resistência equivalente, ó, resistência equivalente, no caso de terem 2 resistores, eu vou utilizar a seguinte expressão. Isso aqui é um macete, tá? É R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Basta agora eu substituir. Então eu vou ter que a resistência equivalente vai ser igual a R1, 8 vezes R2, 12, dividido por 8 mais 12. Então eu ficaria com 96 dividido por 20. 96 dividido por 20, isso aqui dá 4,8. Então, 4,8 ohms. Então, a resistência equivalente do circuito está aqui calculado, 4,8 ohms. Ok? Bom, agora ele pergunta, olha, letra B. Qual é a corrente total fornecida pela bateria? Para calcular a corrente total fornecida pela bateria, vamos usar aí a lei de Ohm, tá? Vamos usar a lei de Ohm para resolver essa letra B. Qual é a corrente total? Vamos voltar aqui, vamos fazer aqui o triângulo de Ohm, que é uma fórmula esquemática para a gente memorizar aí a lei de Ohm, tá? Ó, V, R aqui embaixo e I aqui embaixo. Se eu quero calcular V, eu vejo que R está do lado do I, tá? Vejo que R está do lado do I, então eu vou ter que V é igual a R vezes I. Se eu quero calcular R, eu estou vendo que V está em cima de I, então vai ficar V dividido por I. E se eu quero calcular I, eu vou ficar com I igual a V dividido por R. Ele quer saber qual é a corrente total fornecida pela bateria. Então I representa a corrente, então vai ser I igual a V sobre R. Vamos substituir aqui. A tensão total é 12 volts. E a resistência total é a resistência equivalente do sistema, tá? Não vou utilizar os resistores individuais, não. Isso aqui é a resistência total. Ele quer saber a corrente total, eu vou utilizar a resistência total. Então aqui isso dá 4,8. Ok? Então fazendo essa conta aí, 12 dividido por 4,8 eu vou ter igual a 2,5 amperes, tá? Então tá aqui a corrente total fornecida pela bateria, 2,5 amperes. E aí agora eu vou calcular a letra C. O que é que ele pede na letra C? Na letra C ele pede qual é a corrente que passa através de cada resistor. O que é que eu preciso saber? É o seguinte, olha. Essa tensão vai gerar uma corrente aqui que é função dessa resistência total. Essa corrente ela vai se deslocar aqui pelo fio, pelo condutor, ó, como eu estou fazendo aqui, ó, vem seguindo aqui, tá? Observe que aqui nesse nó
ela vai se dividir. Uma parte da corrente vai para o resistor R1 e outra parte da corrente vai para o resistor R2. É o mesmo valor de corrente? Não, não é o mesmo valor de corrente, porque a corrente vai depender da resistência. Quanto maior a resistência, maior a corrente elétrica. Quanto menor a resistência, menor a corrente elétrica. O que vai ser igual aqui na realidade é a tensão. A tensão ela vai continuar empurrando aqui os elétrons na forma de corrente com a mesma intensidade, tanto para R1 quanto para R2. Então, olha, se eu quero calcular a corrente no resistor 1, vou botar aqui, ó, corrente no resistor 1, eu vou ter que corrente é o que? A tensão sobre R. Mas eu já disse que a tensão ela é igual nos dois resistores, então vai ser 12 dividido por 8. Tá? Então a corrente no resistor 1 é 12 dividido por 8, vai dar aqui 1,5 ampere. E a corrente no resistor 2 vai ser igual a 12 dividido por... Qual é o resistor 2? Vale quanto? 12 ohms. Então, no resistor 2 vai ser 12, então temos aqui que a corrente vai ser 1 ampere. Observe que a corrente em 1 mais a corrente em 2 vai dar o quê? 1,5 mais 1, 2,5. É exatamente igual o que a gente calculou como corrente total, tá? O que é que não pode se atrapalhar nessa questão, gente? Não pode se atrapalhar aqui em resistências em paralelo, a corrente se divide e vai ser proporcional à resistência. Se as resistências forem diferentes, as correntes também são diferentes. No entanto, a tensão, nesse caso, tá? A tensão ela não muda quando as resistências estão em paralelo. Se vai 12 volts para o resistor de 8 ohms, também vão 12 volts para o resistor de 12 ohms. E assim seria se tivesse 3, 4, 5, 6, seja lá quantos resistores fossem, ok? Então tá aí resolvida essa questão. Aprendemos aqui a utilizar o triângulo da lei de Ohm, tá? E aprendemos a calcular resistência equivalente de um circuito em paralelo, corrente total de um circuito em paralelo e as correntes individuais em cada resistor. Espero que tenham gostado. E se gostou, dá um like aí, comenta, diz como é que o professor pode melhorar aí essa explicação, tá? Ajuda a página e vamos seguir em frente aí nos nossos objetivos. Abraço a todos.